Garcia Pereira, do PCTP-MRPP, muito boa tarde e obrigado por ter vindo ao Jornal da Tarde. Começo por lhe perguntar, já o ouvi dizer e li declarações suas onde afirma que estas eleições são uma fraude. Porquê? Boa tarde, antes de mais. São uma fraude, em primeiro lugar, porque estas eleições, convém recordá-lo, foram convocadas porque os partidos representados no Parlamento não se entenderam quanto às soluções a adotar, quanto ao déficit e à dívida, e, portanto, convocaram-se eleições para que o povo pudesse decidir das soluções a adotar relativamente a esses problemas. Mas não é isso e, que deve acontecer em democracia? É, mas afinal essas soluções já estão antecipadamente definidas pelo acordo da Troika com o Governo e, portanto, isso usurpa completamente a capacidade de decisão, a soberania do povo português. Mas o que está a dizer é que esse acordo, esse memorando de entendimento, não permite adaptações num cenário pós-eleitoral? As adaptações que permite são todas para pior. Entendamos-nos. O que já lá está é uma verdadeira declaração de guerra ao povo português, em particular aos trabalhadores, mas naquilo que permite alguma latitude é sempre para piorar. Por exemplo, a propósito das alterações a introduzir em matéria de leis laborais, para além de tudo o que lá consta de facilitação dos despedimentos, de embaratecimento das indemnizações, da facilitação da contratação precária, etc., depois tem lá uma formulazinha que diz reajustamentos do regime dos despedimentos com justa causa, de forma a combater a segmentação do processo de trabalho. De resto, ainda hoje a SIC defendeu. Ora, o que é que isso quer dizer? Facilitação dos despedimentos sem justa causa. E, portanto, esse é o primeiro aspecto. Quer dizer, o povo português foi chamado a eleições para definir soluções que, afinal, já estão antecipadamente impostas. Mas há um outro aspecto que também é de fraude. No entender da candidatura do PCTP-MRPP, é que a Troika, depois de ter sido chamada a Portugal, está a procurar impor que, com a ajuda desses partidos, que quem ganha as eleições sejam os partidos que são seus aliados e que os chamaram para cá, ou seja, o PS e o PSD. O que é que o leva a afirmar isso? Designadamente o facto de, nesta campanha, por um lado, obviamente apenas os partidos do Parlamento e muito em particular o PS e o PSD terem direito à palavra e o próprio conteúdo da campanha e até o que, digamos, envolve a campanha, não estar a tratar aqueles pontos que eram absolutamente essenciais que o povo português conhecesse. O que é que era essencial do seu ponto de vista que se discutisse e não está a ser discutido? Em primeiro lugar, quanto é que se deve, a quem se deve e porquê é que se deve. Uma auditoria independente para determinar isto era absolutamente vital e a verdade é que já percebemos que nem o PS, nem o PSD, nem a Troika querem que se faça essa auditoria, porque sabem perfeitamente que no momento em que se conhecessem os resultados dessa auditoria e o povo português soubesse quanto se deve, porque é que se deve e a quem se deve, não haveria nenhum elemento do povo que quisesse dar nem mais um cêntimo que fosse para esse peditório. Por outro lado, também se impunha dilucidar quais são as verdadeiras medidas que se contêm naquele acordo e o facto daquele acordo não ir resolver nenhum dos problemas, mesmo dos problemas que ele próprio diz que vai resolver. Permita-me que explique muito rapidamente isto. Muito bem. Aquele acordo, vamos lá ver, Portugal tem neste momento uma dívida que não se sabe exatamente quanto é, mas que se calcula que seja sensivelmente da mesma dimensão que o nosso PIB anual, ou seja, 100%, 101% ou 102%, 175 mil milhões de euros. E os juros e a dívida é de dimensão semelhante. Ora, os juros que nós vamos pagar para essa dívida serão no mínimo de 5,1% ao ano. O que nós sabemos ainda por cima, que esses juros vão de certeza subir, mas mesmo que assim não fosse, isso significava que só para pagar os juros, a economia, isto é, a riqueza que o país produz, o PIB, teria de crescer pelo menos à mesma taxa. Ora, com estas medidas, é o próprio FMI que diz que não apenas não vai haver crescimento, nem sequer estagnação, mas vai haver recessão. Muito bem, faça esse pelo retrato. Menos de 4% a 6%. Faça esse retrato. Quais são as soluções que o PCTP-MRPP defende? Bom, em primeiro lugar, o povo português Neste não... caso concreto, no que diz respeito à dívida, necessariamente. À dívida, defendemos com toda a clareza que o povo português não deve aceitar pagar uma dívida que não foi ele que contraiu e que não foi contraída em seu benefício. Mas não foi o país no seu todo? Não, não foi o país no seu todo. E quando se diz, bom, nós vivemos acima das nossas possibilidades, isso é uma palavra propagandística, mas não tem nenhuma realidade. Alguns, muito poucos, aqueles que vivem do trabalho alheio, viveram acima. Agora, a generalidade do cidadão, um país tinha, porque hoje tem mais, antes da aplicação do primeiro PEC,
2 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza. Mas deixe-me só precisar sublinhar este ponto e, concretamente, qual é a ideia do PCTP-MRPP? É renegociar a dívida ou para simplesmente não a pagar? Nós entendemos que a dívida não deve ser paga, porque a dívida não foi contraída pelo povo português. Embora aceitemos conversar e negociar com aqueles que vão sendo cada vez mais que falam em renegociar ou rescalar a dívida. Não deixaria uma péssima imagem de Portugal nos mercados internacionais e lá fora? Não, junto às instituições vamos lá ver, internacionais? Duas coisas. Primeiro, o que são os mercados internacionais, que é assim uma entidade mítica. Mas falemos concretamente de instituições, junto do FMI, da União Europeia. Quem está com problemas não é Portugal, quem está com problemas é o euro. E isso deve ser visto a essa luz. Ou seja, hoje há a nível mundial duas moedas essenciais, o dólar e o euro. O dólar tem uma vantagem enorme sobre o euro, é porque o dólar é um meio internacional de pagamentos, coisa que o euro não é. Ou seja, compra-se petróleo com dólares, mas não se compra com euro. E aquilo a que nós assistimos foi um ataque, de facto, ao euro, feito tendo como ponta de lança as agências de rating, que alguns tanto elogiavam até aqui há uns tempos atrás, que são tituladas pelos grandes interesses capitalistas e financeiros norte-americanos. E, portanto, é a essa luz que nós devemos ver o que se passou designadamente em termos de especulação e imposição de juros, que são absolutamente inaceitáveis. Muito bem. Feito esse retrato e esse diagnóstico relativamente à dívida, falemos concretamente de outras medidas e de outras propostas do seu partido. Cortes pelo lado da despesa, muitos? Cortes pelo lado da despesa, há alguns, mas não seguramente como se pretende fazer. As medidas do FMI da União Europeia são sempre as mesmas, que é cortar precisamente naqueles que são as principais vítimas da crise, ou seja, nos salários, nas pensões, nas despesas de educação, nas despesas de saúde. Seguramente que há para onde cortar, designadamente em termos de desperdícios, mas a questão essencial não está aí. A questão essencial está antes dessa. É porque nós somos hoje um país que não produz praticamente nada. Isto é, a lógica da integração na União Europeia, que o PS e o PSD venderam ao povo português como sendo uma espécie de acesso automático à riqueza e ao desenvolvimento, caracterizou-se, afinal, por todo o dinheiro que veio da União Europeia ter servido não para modernizar e reapetrechar a nossa capacidade produtiva, mas, pelo contrário, para a abater. Portanto, nós foi-nos dito agricultura, deixem-se disso, porque a agricultura agora é com a França, portanto, o dinheiro que veio da União Europeia foi para financiar o abate das árvores, o arranque das vinhas, o abandono dos campos, indústria, onde nós tínhamos alguns setores do melhor do mundo. Considera que Portugal devia equacionar, inclusive, a saída da União Europeia, do euro, concretamente? Não é questão que se coloque imediatamente, mas o que é a União Europeia? E se vale a pena fazer parte de uma organização que é hoje uma superestrutura jurídico-política de dominação do imperialismo germânico, há com certeza que essa questão se coloca. Ou seja, aquilo que foi dito ao povo português é que a União Europeia iria ser um espaço de cooperação, onde os países não se mediam aos palmos, onde haveria entreajuda. Ora, pelo contrário, o que nós estamos a assistir é que a União Europeia está a permitir, como tenho dito várias vezes, está a permitir à senhora Angela Merkel fazer, através da União Europeia, aquilo que Adolf Hitler não foi capaz de fazer com as divisões Panzer. Ou seja, o tomar conta, o ocupar, o fazer desaparecer enquanto países independentes, reduzindo-os a meras subcolónias, os países menos poderosos, como o caso de Portugal. Do seu ponto de vista, fazia sentido aumentar impostos? Não, de todo. Fazia sentido aumentar impostos relativamente à grande riqueza, porque essa é precisamente aquela que se consegue escapulir a um sistema fiscal que tem como alvos privilegiados os alvos fáceis, ou seja, os trabalhadores por conta de outrem, porque esses, quando lá vem o recibo de vencimento, levam a talhada imediatamente. Deixe-me colocar-lhe esta última questão, até porque o nosso tempo se está a esgotar e entendo isto como uma provocação. O senhor é já conhecido praticamente como o eterno candidato, porque, de facto, já foi candidato em várias eleições. Pergunto-lhe se acredita que é desta que vai conseguir um lugar na Assembleia da República. Sabe que acredito que sim, tenho uma grande convicção, por duas ordens de razões. Por um lado, porque julgo, de facto, que deputados do PCTP-MRPP no Parlamento fariam toda a diferença. Seriam a voz dos que não têm voz e facilitariam a adoção do programa de governo democrático e patriótico que nós defendemos como uma solução para o país, pôr o país a produzir, a ser um país desenvolvido. E, por outro lado, há uma marca d'água do MRPP que até os seus adversários políticos são obrigados a reconhecer. É que nós somos aqueles que nos batemos por aquilo que é justo contra ventos e marés. Não nos deixamos intimidar, não nos deixamos calar. E portanto, essa voz dos que não têm voz é hoje mais importante do que nunca.